São Jorge, mártir, cavaleiro da fé e símbolo da vitória do bem sobre o mal. São Jorge, cujo nome em grego é Geórgios, que significa agricultor ou trabalhador da terra, nasceu por volta do ano 280 d.C. na Capadócia, região da Anatólia, atual Turquia, em uma família nobre e profundamente cristã. Após a morte prematura de seu pai, mudou-se com a mãe para a cidade de Lida, na Palestina, onde consolidou sua formação espiritual e moral. Desde jovem, foi criado nos valores da fé em Cristo, em um tempo em que o Império Romano ainda reverenciava os deuses pagãos, um legado que recebeu de seus pais. Seu pai, um militar do exército romano, faleceu em combate quando Jorge ainda era criança. Jorge ingressou no exército romano durante o reinado do imperador Diocleciano, um governante conhecido por sua força e, mais tarde, por sua implacável perseguição aos cristãos. Destacando-se por sua coragem e habilidade estratégica, ascendeu ao posto de tribuno militar, integrando a guarda pessoal do imperador em Nicomédia, a atual Izmit, Turquia. Contudo, sua fé cristã, herdada da família, entrou em conflito direto com os decretos de Diocleciano, que em 303 d.C. ordenou a perseguição sistemática aos cristãos. Emitiu um edito que ordenava a prisão de soldados cristãos e exigia que todos os romanos oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos, como Júpiter. Para Jorge, essa ordem representava um ataque direto à sua fé. Diante do edito imperial, Jorge renunciou às honras militares, distribuiu suas riquezas aos pobres e confrontou publicamente o imperador. Segundo relatos hagiográficos, rasgou o decreto de perseguição e proclamou: "Eu sou servo de Cristo, meu Salvador, e a ele devo minha lealdade." Furioso com a rebeldia de um de seus melhores oficiais, Diocleciano tentou persuadi-lo com promessas de riquezas, terras e honrarias. Jorge, porém, permaneceu inabalável, afirmando que nenhum tesouro terreno poderia igualar a glória de servir a Deus. Diante de sua recusa, o imperador ordenou que ele fosse submetido a torturas cruéis. Jorge foi flagelado, queimado, colocado em uma roda repleta de espinhos e sofreu tormentos que desafiariam a resistência humana. Segundo a tradição católica, ele suportou tudo com uma força sobrenatural, sustentado pela graça divina. Testemunhas afirmam que, mesmo em meio ao sofrimento, ele orava e louvava a Deus, convertendo alguns dos que presenciavam sua firmeza. Após dias de martírio, incapaz de dobrar a vontade do santo, Diocleciano decretou sua execução. Em 23 de abril de 303, na cidade de Nicomédia, a atual Izmit, Turquia, Jorge foi decapitado. Seus restos mortais foram transladados para Lida, a atual Lod, Israel, cidade natal de sua mãe, onde cristãos construíram uma basílica em sua honra no século IV. Escavações arqueológicas confirmam que o local tornou-se centro de peregrinação já no século V, com inscrições gregas referindo-se a Jorge, o mártir triunfante. A Igreja Católica reconhece nesse martírio um exemplo sublime de fidelidade a Cristo, e São Jorge tornou-se um símbolo da vitória da fé sobre a opressão. São Jorge é celebrado como padroeiro de diversas causas na tradição católica. Ele protege os cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros, sendo invocado também contra doenças como a peste e a lepra, além de perigos representados por serpentes venenosas. Sua festa litúrgica é 23 de abril, data de sua morte. Relíquias do santo são veneradas em vários locais. Em Roma, seu crânio é conservado na igreja de São Jorge em Velabro, um presente do Papa Zacarias no século VIII. Em Lida, as ruínas da basílica construída em sua homenagem ainda testemunham sua importância na história cristã.
Fragmentos de suas relíquias encontram-se em catedrais de Paris, Veneza e Barcelona. A lenda do dragão, um símbolo da luta contra o mal. Séculos após sua morte, durante a Idade Média, a figura de São Jorge foi enriquecida por uma lenda que o consagrou como o santo guerreiro que enfrentou um dragão. Essa narrativa, popularizada no século XIII pelo livro Legenda Áurea, de 1260, do dominicano Jacopo de Varazzi. Mesmo que não conste nos registros históricos mais antigos, a Igreja Católica interpreta essa história como uma metáfora espiritual, enraizada na doutrina do combate ao pecado e na vitória de Cristo sobre o mal. A lenda conta que, na cidade de Cilene, na Líbia, um terrível dragão habitava um pântano e aterrorizava os habitantes. Para evitar que a fera destruísse a cidade, o povo começou a oferecer sacrifícios, inicialmente cabritos, mas, com o tempo, jovens escolhidos por sorteio. Um dia, a sorte recaiu sobre a filha do rei, uma jovem pura e inocente. O rei, desesperado, tentou negociar com o povo, mas a multidão exigiu que a princesa fosse entregue a um monstro, como os outros antes dela. Quando a jovem se aproximava do pântano, resignada ao seu destino, São Jorge apareceu em cena. Montado em um cavalo branco, vestido com uma armadura brilhante e empunhando uma lança, ele enfrentou o dragão em um combate feroz. Com um golpe preciso, atravessou o coração da fera, matando-o e libertando a cidade de seu jugo. Gratos, o rei e o povo de Cilene se converteram ao cristianismo, reconhecendo que a vitória de Jorge não veio de sua força humana, mas da intervenção divina. Na teologia católica, o dragão representa as forças do mal, enquanto a lança de São Jorge simboliza a cruz de Cristo. Assim como o cavaleiro derrotou a fera, os cristãos são chamados a vencer as tentações e adversidades com a força da fé. A vitória de Jorge não vem de sua força humana, mas da graça divina, que nos dá o poder de superar as batalhas espirituais da vida. O dragão representa o pecado, a idolatria e as forças espirituais contrárias a Deus. A lança simboliza a cruz de Cristo, arma espiritual contra o mal. A donzela, a Igreja, resgatada por santos e mártires que a defendem das investidas do maligno. São Jorge permanece um ícone de fé, coragem e esperança. Ele nos mostra que, mesmo nas adversidades, podemos confiar em Deus para nos guiar. Sua história e devoção nos convidam a viver com coragem, a lutar contra o mal com a força da oração e da fé, e a seguir o exemplo de um cristão que, com a ajuda divina, nunca se rende. Em um mundo que ainda enfrenta muitos dragões, como o secularismo, o relativismo e a indiferença religiosa, São Jorge nos chama a ser fiéis, a lutar pela verdade e a vitória do bem. Ele nos lembra que, com Cristo, podemos vencer qualquer batalha, e que a espada da palavra de Deus é a mais poderosa arma contra as trevas. São Jorge é um intercessor poderoso. Uma das orações mais tradicionais a ele diz: Ó São Jorge, glorioso mártir de Cristo, que com vossa lança vencestes o dragão do mal, protegei-nos nas batalhas da vida e guia-nos ao coração de vosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seu exemplo inspira os católicos a viverem com coragem, humildade e entrega total a Deus. Ele nos recorda que, com Cristo, o mal nunca terá a última palavra, e que a fé, mesmo diante das maiores provações, é a arma mais poderosa contra as forças das trevas. São Jorge, cavaleiro da fé e mártir de Cristo, continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. Sua vida e lenda, repletas de coragem e fé, são um exemplo de como o cristão pode vencer o mal, com a ajuda divina, em qualquer circunstância. Como ele, somos chamados a enfrentar nossos próprios dragões com fé e coragem,
confiantes de que, no final, o bem sempre triunfará sobre o mal. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a vitória sobre um príncipe deste mundo foi alcançada definitivamente na hora em que Jesus se entregou livremente à morte para nos dar sua vida. São Jorge, portanto, personifica o cristão que, revestido da armadura de Deus, coopera com essa vitória através do testemunho heróico. A Igreja primitiva valorizava seu martírio, não os detalhes lendários. Nas Cruzadas, séculos XI e XIII, os cavaleiros adotaram São Jorge como patrono, vendo na lenda do dragão uma analogia à luta contra os muçulmanos. Sua imagem adornava estandartes e fortalezas. Na Inglaterra medieval, o rei Eduardo III fundou a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge, e sua cruz vermelha em fundo branco tornou-se bandeira nacional. Em Portugal, Dom Afonso Henriques invocou na Batalha de Ourique, consolidando sua devoção na Península Ibérica. A luta contra o dragão evoca a promessa bíblica de que o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. São Jorge recorda aos fiéis que, mesmo em meio às perseguições modernas, secularismo, relativismo, a Igreja triunfará pela fidelidade a Cristo. A Santa se adverte contra interpretações supersticiosas de sua devoção, como amuletos ou rituais não alinhados à doutrina. O verdadeiro culto a São Jorge deve inspirar conversão interior, não busca de proteção mágica. Embora venerado por ortodoxos e anglicanos, a Igreja Católica enfatiza sua história comum, promovendo peregrinações conjuntas à lida e diálogos sobre o significado do martírio. São Jorge transcendeu sua época para tornar-se ícone da coragem evangelizadora. Em um mundo marcado por novos dragões, indiferença religiosa, crises éticas, perseguições aos cristãos, sua vida convida os fiéis a revestirem-se da coragem dos mártires. Seu exemplo ensina que, mesmo quando a espada física falha, a espada da Palavra de Deus permanece invencível. Como proclamou São João Paulo II, os santos não são mitos do passado, mas companheiros de jornada para todo cristão que busca a santidade. São Jorge, mártir e cavaleiro, continua a galopar pela história, lembrando-nos de que, em Cristo, o bem sempre triunfará. Rezemos juntos, suplicando graças ao Santo Guerreiro. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo amarrar. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos. Ajuda-me a conseguir um bom emprego, faze com que eu seja bem quisto por todos. Superiores, colegas e subordinados. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço. Vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos que nos cercam. Amém.